O conceito de força usualmente está associado às ações de puxar e empurrar. E é por isso que eu estou trabalhando com essas noções, para facilitar essa compreensão do que é a força. Se você empurrar uma caixa pelo chão, a caixa empurra você com uma força de igual magnitude, na mesma direção e no sentido oposto. Nesse desenho, eu represento o meu sistema como uma caixa de inércia M e desenho você externo ao sistema, atuando com uma força sobre a caixa. Eu representei essa força por você na caixa por um vetor orientado na cor vermelha. A caixa empurra você com uma força de igual magnitude na mesma direção e no sentido oposto. É a força que a caixa exerce em você. Pode um objeto inanimado, como uma caixa, exercer uma força? E se sim, como sabemos que essa força existe? Note que você aplica a força na caixa e a caixa aplica uma força em você. O par de interação atua em objetos diferentes. Como par de interação, eu estou chamando a força que você exerce na caixa e a força que a caixa exerce em você. A pergunta que eu fiz no slide anterior está respondida aqui. Objetos exercem uma força sobre você quando você interage com eles. Imagine-se encostado numa porta. Aqui está o desenho de você encostado na porta. Você exerce uma força na porta e a porta exerce uma força em você. Observe que esses vetores têm a mesma magnitude, a mesma direção, mas estão orientados em sentidos opostos. Para saber se objetos inanimados realmente são capazes de exercer força sobre você, eu faço outra pergunta. O que acontece quando alguém de repente abre a porta? Você cai na porta se abrindo, porque a força exercida pela porta sobre você foi subitamente removida. Seu movimento inicial se dá na direção e sentido da força que você aplicava na porta. Veja que o par de interação atua em objetos diferentes. A partir dos exemplos anteriores, podemos dizer que as forças sempre vêm aos pares. E é isto que estou chamando de reciprocidade da força. Quando dois objetos interagem, cada um exerce uma força sobre o outro. Considere o seguinte sistema, que é constituído por um carro de inércia M2 igual a 0,24 kg e um outro carro de inércia M1 igual a 0,12 kg. O carro 1 possui conectado a ele uma mola elástica e ele está em repouso. O carro 2 possui uma velocidade inicial e vai de encontro ao carro 1. No gráfico da velocidade em metros por segundo pelo tempo em milissegundos, podemos ver esse sistema de dois carros interagindo. O carro 1 está em repouso e permanece em repouso até um instante de 55 milissegundos e começa a interagir com o carro 2. A velocidade do carro 1 aumenta, até que após a interação, a velocidade do carro 1 é igual a 0,8 metros por segundo. O carro 2 possui uma velocidade inicial de 0,6 metros por segundo. No instante de 55 milissegundos, ele começa a interagir com o carro 1 e sua velocidade diminui. Até que no instante de 65 milissegundos, não há mais interação e ele continua avançando com uma velocidade constante de 0,2 metros por segundo. Nessa interação do carro 1 com o carro 2 por meio de uma mola, a velocidade relativa inicial do carro 2 em relação ao carro 1 é igual à velocidade relativa final do carro 2 com o carro 1. Veja que essas velocidades relativas, ou rapidez relativa, estão representadas pelas setas orientadas azuis. Veja que essas setas têm a mesma magnitude. E você pode calcular e verificar que a rapidez relativa vale 0,60 metros por segundo. O que ocorre com a interação entre os dois carros se a mola for retirada? Aqui está a ilustração. O mesmo sistema anterior, porém sem a mola. O carro 1 em repouso e o carro 2 com uma velocidade inicial que vai de encontro ao carro 1. E aqui está o gráfico da velocidade em metros por segundo pelo tempo em milissegundos. Note que as velocidades iniciais do carro 1 e do carro 2 são as mesmas velocidades iniciais do carro 1 e do carro 2 quando havia mola.
E da mesma forma após a colisão. Após a colisão, a velocidade do carro 1 é de 0,8 metros por segundo, que é igual à velocidade final do carro 1 com a mola, e a velocidade final do carro 2 é igual a 0,2 metros por segundo, a mesma velocidade final de quando havia a mola. Concluímos desses dois gráficos, com mola e sem mola, que a rapidez relativa é a mesma. A única diferença entre as duas colisões é que a interação é suavizada por uma mola. Quando tínhamos a mola, a interação começou no instante 55 milissegundos e terminou no instante 65 milissegundos. Portanto, um intervalo de tempo de 10 milissegundos de interação. Já na interação sem a mola, o intervalo de tempo da interação durou apenas 1 milissegundo, de 59,5 milissegundos até 60,5 milissegundos, o que dá uma diferença, um intervalo de tempo de 1 milissegundo.